João? O que você é, João? O que você é? Não. E como é que o leão faz? Não. De novo. Cadê as mãozinhas? Assim, ó. João. João, cadê as Não. mãozinhas? Como é que o leão faz? E a mãozinha do leão, como é que é? Como é que o leão faz? Não. Cadê as mãozinhas? Cadê as patinhas do leão? Cadê a mãozinha do leão? Deixa eu ver a mãozinha do leão. Cadê a mãozinha do leão? Faz. Assusta o Gabriel, assusta? Assusta, João? Assusta, João? Não. Não. Não.